E aconteceu que, estando ele a orar num determinado lugar, quando terminou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Os discípulos estiveram com Cristo e o viram orar. Eles aprenderam a compreender algo sobre a conexão entre sua maravilhosa vida em público e sua vida secreta de oração. Eles aprenderam a acreditar nele como um mestre na arte da oração. Ninguém poderia orar como ele. E então eles vieram até ele com o pedido: Senhor, ensina-nos a orar. E anos depois, eles nos teriam dito que haviam poucas coisas mais maravilhosas ou abençoadas que ele lhes ensinou do que suas lições sobre oração. E agora ainda acontece, enquanto ele está orando em determinado lugar, que os discípulos que o veem assim, engajado, sentem a necessidade de repetir o mesmo pedido: Senhor, ensina-nos a orar. À medida que crescemos na vida cristã, o pensamento e a fé do amado Mestre em sua intercessão infalível torna-se cada vez mais preciosos. E a esperança de sermos como Cristo em sua intercessão ganha um atrativo antes desconhecido. E ao vê-lo orar e lembrar que não há ninguém que possa orar como ele e ninguém que possa ensinar como ele, sentimos que a petição dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, é exatamente o que precisamos. E ao pensarmos em como tudo o que ele é e tem, como ele mesmo é nosso, como ele mesmo é a nossa vida, temos a certeza de que só temos que pedir, e ele ficará encantado em nos levar a uma comunhão mais íntima com ele mesmo. E ensina-nos a orar assim como ele ora. Venham, meus irmãos, não deveríamos ir ao abençoado Mestre e pedir-lhe que matricule novamente nossos nomes naquela escola que ele sempre mantém aberta para aqueles que desejam continuar seus estudos na arte divina da oração e da intercessão? Sim, digamos hoje ao Mestre, como antigamente: Senhor, ensina-nos a orar. Ao meditarmos, descobriremos que cada palavra da petição que apresentamos está cheia de significado. Senhor, ensina-nos a orar. Sim, para orar. Isto é o que precisamos ser ensinados. Embora em seu início a oração seja tão simples que a criança mais fraca possa orar, ainda assim é ao mesmo tempo a obra mais elevada e mais sagrada que o homem pode se elevar. É comunhão com o invisível e o Santíssimo. Os poderes do mundo externo foram colocados à sua disposição. É a própria essência da verdadeira religião, o canal de todas as bênçãos, o segredo do poder e da vida, não só para nós, mas para os outros, para a igreja, para o mundo. É a oração que Deus deu o direito de ser apoderada dele e da sua força. É na oração que as promessas aguardam seu cumprimento, o reino pela sua vinda, a glória de Deus pela sua plena revelação. É para este trabalho abençoado, quão preguiçosos e inadequados somos. Somente o Espírito de Deus pode nos capacitar a fazer isso corretamente. Quão rapidamente somos enganados e descansamos na forma enquanto o poder está faltando. Nosso treinamento inicial, o ensino da igreja, a influência do hábito, a agitação das emoções, quão facilmente isso leva à oração que não tem poder espiritual e tem pouco valor. A verdadeira oração, que se apodera da força de Deus, que vale muito, para a qual as portas do céu estão realmente abertas, quem não gritaria: ó, para que alguém me ensine assim a orar? Jesus abriu uma escola na qual ele treina seus redimidos, que o desejam especialmente para terem poder na oração. Não entraremos com a petição, Senhor. É exatamente isso que precisamos ser ensinados. Ó, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Sim, nós, Senhor. Lemos em sua palavra com que poder teu povo crente de antigamente costumava orar e que maravilhas poderosas foram feitas em respostas às suas orações. E se isso aconteceu sob a antiga aliança, no tempo da preparação,
quanto mais não dará agora, nesses dias de cumprimento, ao teu povo este sinal seguro da tua presença no meio deles? Ouvimos as promessas feitas aos teus apóstolos sobre o poder da oração em teu nome, e vimos quão gloriosamente eles experimentaram a sua verdade. Sabemos com certeza que elas também podem se tornar verdadeiras para nós. Ouvimos continuamente, mesmo nesses dias, que sinais gloriosos de teu poder ainda dá àqueles que confiam plenamente em ti. Senhor, todos estes são homens com paixões semelhantes às nossas. Ensina-nos a orar assim também. As promessas são para nós. Os poderes e dons do mundo celestiais são para nós. Ó, ensina-nos a orar para que possamos receber abundantemente. Também a nós confiastes a tua obra. Também da nossa oração depende a vinda do teu reino. Também na nossa oração tu podes glorificar o teu nome. Senhor, ensina-nos a orar. Sim, nós, Senhor, oferecemo-nos como aprendizes. Nós realmente seríamos ensinados por ti. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Sim, sentimos agora a necessidade de sermos ensinados a orar. A princípio, nenhum trabalho parece tão simples. Mais tarde, nada que seja mais difícil, e a confissão nos é forçada. Não sabemos orar como deveríamos. É verdade que temos a palavra de Deus, com as suas promessas claras e seguras, mas o pecado obscureceu tanto a nossa mente que nem sempre sabemos como aplicar a palavra. Nas coisas espirituais, nem sempre procuramos as coisas mais necessárias ou deixamos de orar de acordo com a lei do santuário. Nas coisas temporais, somos ainda menos capazes de aproveitar a maravilhosa liberdade que o nosso Pai nos deu para pedir o que precisamos. E mesmo quando sabemos o que pedir, quanto ainda é necessário para tornar a oração aceitável? Deve ser para a glória de Deus, em plena entrega à sua vontade, em plena certeza de fé, em nome de Jesus e com uma perseverança que, se necessário, recusa ser negada. Tudo isso deve ser aprendido. Só pode ser aprendido na escola de muita oração, pois a prática leva à perfeição. E em meio à dolorosa consciência da ignorância e da indignidade, na luta entre acreditar e duvidar, aprender-se a arte celestial da oração eficaz, porque mesmo quando não nos lembramos disso, existe o iniciante e o consumador da fé e da oração, que zela pela nossa oração e cuida para que todos os que confiam nele para isso sejam educados na escola da oração, continuando com perfeição. Que o tom profundo de toda a nossa oração seja a capacidade de ensino que vem de um sentimento de ignorância e de fé nele, como um professor perfeito. E poderemos ter certeza de que seremos ensinados, aprenderemos a orar com poder. Sim, podemos confiar nisso. Ele ensina a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Ninguém pode ensinar como Jesus, ninguém além de Jesus. Portanto, clamamos a Ele. Senhor, ensina-nos a orar. Um aluno precisa de um professor que conhece o seu trabalho, que tem o dom de ensinar, que com paciência e amor se desça às necessidades do aluno. Bendito seja Deus. Jesus é tudo isso e muito mais. Ele sabe o que é oração. É Jesus, orando Ele mesmo, quem ensina a orar. Ele sabe o que é oração. Ele aprendeu isso em meio às provações e lágrimas de sua vida terrena. No céu ainda é a sua obra amada. A sua vida aí é a oração. Nada o deleita mais do que encontrar aqueles que ele pode levar consigo para a presença do Pai, a quem ele pode revestir de poder para oração e bênção de Deus sobre aqueles que os rodeiam, a quem ele pode treinar para serem seus colaboradores na intercessão pela qual o reino será revelado na terra. Ele sabe ensinar. Ora pela urgência da necessidade sentida, depois pela confiança que a alegria inspira. Aqui pelo ensino da palavra, ali pelo testemunho de outro crente que sabe o que é ter uma oração ouvida.
Pelo seu Espírito Santo, ele tem acesso ao nosso coração e nos ensina a orar, mostrando-nos o pecado que impede a oração ou dando-nos a certeza de que agradamos a Deus. Ele ensina, não apenas pensando sobre o que pedir ou como pedir, mas também respirando dentro de nós o próprio espírito de oração, vivendo dentro de nós como um grande intercessor. Podemos dizer de fato e com muita alegria, quem ensina como ele? Jesus nunca ensinou seus discípulos a pregar, apenas a orar. Ele não falou muito sobre o que era necessário para pregar bem, mas muito sobre orar bem. Saber falar com Deus é mais do que saber falar com um homem. Não o poder com os homens, mas o poder com Deus é a primeira coisa. Jesus adora nos ensinar a orar. O que vocês pensam, meus amados companheiros discípulos? Não seria exatamente o que precisamos pedir ao Mestre por um mês para nos dar um curso de lições especiais sobre a arte da oração? Ao meditarmos nas palavras que ele proferiu na terra, entregamo-nos aos seus ensinamentos com a mais plena confiança de que, com tal professor, faremos progresso. Reservemos tempo não apenas para meditar, mas para orar, para permanecer aos pés do trono e sermos treinados para o trabalho de intercessão. Façamos isso com a certeza de que, em meio às nossas gagueiras e medos, Ele está realizando sua obra de maneira mais bela. Ele soprará a sua própria vida, que é toda oração em nós. À medida que Ele nos torna participante de sua justiça e de sua vida, Ele o fará por sua intercessão também, como membros de seu corpo, como sacerdócio santo, participantes de sua obra sacerdotal de suplicar e prevalecer diante de Deus pelos homens. Sim, digamos com muita alegria, por mais ignorantes e fracos que sejamos: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Bendito Senhor, quem já viveu para orar, pode ensinar-me a mim também a viver sempre para orar. Nisto tu queres fazer-me compartilhar tua glória no céu, para que eu ore sem cessar e permaneça sempre como sacerdote na presença de meu Deus. Senhor Jesus, peço-te hoje que inscreva meu nome entre aqueles que confessam não saber orar como deveriam, e especialmente te peço um curso de ensino em oração. Senhor, ensina-me a ficar contigo na escola e dá-te tempo para me treinar. Que um profundo sentimento de minha ignorância, do maravilhoso privilégio e poder da oração, da necessidade do Espírito Santo como o Espírito da oração, me leve a abandonar meus pensamentos sobre o que penso saber e me faça ajoelhar diante de ti em verdadeira capacidade de ensino e pobreza de espírito. E encha-me, Senhor, com a confiança de que, com um professor como tu és, aprenderei a orar, na certeza que tenho como meu professor Jesus, que está sempre orando ao Pai e que por sua oração governa os destinos de sua igreja e do mundo. Não terei medo. Tanto quanto eu preciso saber sobre os mistérios do mundo da oração, tu revelarás para mim. E quando eu não souber, tu me ensinarás a ser forte na fé, dando glória a Deus. Bendito Senhor, tu não envergonharás teu estudioso que confia em ti, nem por tua graça ele também o faria. Amém.